Meu irmão, minha irmã, mais uma vez, bato a porta do seu coração através das ondas dessa transmissão, onde eu procuro refletir com você a mensagem do Evangelho e das leituras da liturgia do domingo. Nós que estamos vivendo esse tempo de pandemia, esse tempo em que estamos nos recolhendo cada vez mais, buscando nos proteger e proteger quem amamos, estamos como a família, a igreja doméstica, em família, unidos em oração. O mundo de hoje se preocupa em mostrar a grandeza, inclusive a grandeza dos poderosos, mas Deus demonstra sempre a grandeza dos humildes. É isso que as leituras bíblicas desse domingo nos faz refletir. O profeta Zacarias descreve na primeira leitura, lá no capítulo 9, versículo de 9 a 10, a volta do rei vitorioso a Jerusalém. O povo, eles estavam ali aguardando uma entrada triunfal, e o profeta Zacarias, ele anuncia uma entrada humilde, uma entrada pacífica, mostrando não um cavalo de guerra, mas um jumento. Então, essa profecia faz-nos lembrar algo muito importante que aconteceu no Novo Testamento. A entrada humilde de Jesus em Jerusalém, onde nós celebramos o Domingo de Ramos. O povo estava ali esperando um rei messiânico, um rei poderoso, e Jesus não se impõe pelo luxo ou pela força daquele exército poderoso que era comum naquela época aos reis quando chegavam vitoriosos das guerras, sentado em cavalos brancos, com grande pompa, com grande louvor, com grande número de soldados e com aquelas pessoas que tinham sido derrotadas, humilhadas. Mas Jesus não quer nada disso. Ele vem de uma forma humilde e pacífica. Por quê? Ele entra num jumentinho, porque ele mostra que não é pela grandeza, mas pela humildade que ele vem trazer a todos a paz. Então, com esse gesto, ele provará que conquistará os corações dos homens com aquilo que a maioria da humanidade, ou grande parte da humanidade, desconhece: o amor. Ele mostra que é possível, sim, vencer pelo amor sem as armas. São Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 8 da liturgia de hoje, ele ensina que a vida segundo a carne gera morte, gera guerra, gera coisas ruins, e que a vida gerada segundo o Espírito, aquele Espírito que nós recebemos no dia do nosso batismo, que é confirmado pela nossa crisma, gera vida, e é esta vida gerada no Espírito que é capaz de semear o amor e transformar a vida. Quando Mateus escreve o seu evangelho, o evangelho de Jesus Cristo à comunidade, ele narra o retorno dos apóstolos, daquela primeira missão apostólica que Jesus tinha confiado a eles. Os apóstolos, eles voltam cansados, mas eles voltam alegres e exultantes. Por quê? Porque eles tinham feito coisas grandiosas. Eles tinham expulsado até mesmo os demônios. Jesus escuta com paciência, com atenção, com interesse. Mas Jesus olha para eles e pergunta que a partir da pregação deles, a partir da vida deles, do testemunho deles, ele ora em agradecimento e louvor, porque a proposta de salvação encontrou acolhimento no coração das pessoas e, principalmente, encontrou acolhimento no coração dos humildes. Jesus diz assim: eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e aos inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Jesus vai até dizer: olha, não fiquem alegres porque vocês fizeram coisas grandiosas, não. Quem fez, vocês são instrumentos. Quem fez é o Espírito
o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Fiquem mais felizes porque seus nomes estão escritos nos céus. Fiquem mais felizes porque a palavra foi semeada no coração daqueles que precisavam ouvi-la. Os grandes, os poderosos, os sábios, os inteligentes, eles não perceberam essa presença do reino de Deus. E por isso eles não acolheram a mensagem. Porque a pessoa que se sente poderoso demais, que se sente grande demais, ele não sente necessidade de Deus porque ele se sente forte. Ele não precisa, sente não precisar de Deus. Agora, os pequenos, os humildes, eles acolhem com entusiasmo a palavra e o reino de Deus. Deus, ele nega aos doutos, aqueles ensoberbecidos pela própria ciência, e se revela ao simples, ao pequeno, aos conscientes da própria pequenez. Deus goza com os humildes porque ele se alegra com a reconciliação do pecador, com a alegria daqueles que voltam a casa. Deus resiste àqueles que se sentem soberbos, se acham melhores do que os outros. Esses não são capazes de acolher a Deus porque eles sentem não precisar da graça de Deus. E quando eu falo poderosos, não estou dizendo pessoas que têm posses apenas, mas pessoas que sentem que são melhores do que as outras. Jesus acrescenta na sua oração: sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Oração despercebida, mas lema da vida de muitos. Lema da vida de muitas pessoas. Inclusive da minha própria vida, Padre Alessandro. Porque foi do teu agrado, Senhor, que eu estou aqui. Porque foi do seu agrado, Senhor, que me consagrei a Ti. Sim, Pai, atitude de Cristo. Sua vida foi um contínuo sim à vontade do Pai, mesmo agora que desejava que todos acolhessem a Boa Nova, no Horto das Oliveiras, na oração do Pai Nosso. Essa expressão, sim, Pai, sim, seja feita a tua vontade, deve ser também o nosso caminho da salvação. É a vontade de Deus, vivida como se manifesta a cada momento, dizendo sim, Pai, algo maravilhoso vai acontecer na sua vida, vai acontecer na nossa vida. Será o princípio de uma vida nova e a origem de um novo amor. Quem vive esse sim de Deus, esse sim a Deus, sim, Pai, encontra a paz que Cristo veio trazer. E Jesus faz um convite. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do fardo, e eu lhes darei descanso, porque a minha carga, o meu fardo é suave, o meu fardo é leve. Jesus vai tirar a carga pesada que os sábios, os inteligentes, os soberbos haviam criado para o povo. Em troca, ele traz um novo modo de viver na justiça e na misericórdia. Cansados e aflitos são todos os que sofrem na vida. São os pobres de Deus, os anauins do reino, aos quais Jesus dirige sua alegre notícia e entre as quais ele se sente como um deles. Na vida, quantas misérias a gente vê, quantos problemas, doença, enfrentando aí agora esta situação de pandemia, quantos sofrimentos, quantas desilusões, quanto amor negado. Há problemas que não têm solução. Há dor que nenhum analgésico cura. Existe escuridão onde a luz não penetra. E Cristo continua repetindo para nós: venham a mim todos que estão cansados, todos, e eu vos aliviarei. Porque só Ele poderá aliviar o peso de nossos sofrimentos, de nossos pecados. Quando os planos de Deus não correspondem aos nossos planos, rezemos com generosidade, dizendo: sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Meu caro irmão, minha cara irmã, estou convencido que muito mais paz começará a reinar em nossos corações se deixarmos Deus penetrar em nossa vida. Por isso, peçamos, Senhor,
abra nossos ouvidos e nossos olhos, para que possamos ver e ouvir o que é bom e justo. Senhor, clareie a nossa mente para podermos entender o significado profundo de nossa existência. Senhor, fazei que busquemos a sabedoria que só pode vir de vós. Por isso eu convido você a dizer comigo essa ejaculatória do apostolado da oração, essa ejaculatória do cristão. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.